O filme começou ali com uma curiosidade burra do protagonista, que continuou com uma insistência na curiosidade burra, que foi uma atitude mais burra ainda. Fala, pessimistas, tudo certo por aí, galera? Como vocês estão, seus trevosos cavernosos? Galera, chegando aí hoje com um vídeo completamente diferente dos demais. Tô com um quadro novo que se chama Isso Poderia Ter Sido Evitado. E esse quadro, galera, eu vou reagir a filmes em que eu acredito que algumas cenas são completamente desnecessárias e poderiam ter sido evitadas. Isso é claro, na minha humilde opinião de leigo, que não vale absolutamente nada. E o filme que eu vou reagir hoje, galera, é o Backrooms, um não lugar. Inclusive, conto aí com a força e o apoio de vocês para deixarem aqui nos comentários filmes que vocês queiram que o pessimista deixe a opinião dele, que novamente não vale nada, mas fico muito grato se vocês mandarem. Então, galera, chega de enrolação aí e bora pro vídeo. O primeiro ponto, galera, que eu acredito ali que foi o crucial para ter feito a história do Clark ter virado uma merda, uma bosta, foi a curiosidade. A curiosidade, ela é uma desgraça. Todo protagonista de filme de terror é extremamente curioso, ao extremo do extremo do extremo. Então ele nunca vai olhar o que aconteceu, dar aquela espiada igual pessoas normais, ver que vai dar merda e sair fora. Não, na verdade não. Ele vai ter aquela curiosidade burra que ninguém tem, vendo a iminência de um fato que pode possivelmente lascar com você. Então o que aconteceu no filme foi isso. Ele identificou um gasto excessivo de luz na loja dele, começou a investigar, identificou uma chave ali, um quadro de luz, que tinha uma chave que não ligava nada e não desligava nada, e com isso ele começou a explorar ali a loja. E ele viu que tinha um certo ponto um pouco diferente. E aquele ponto na loja, na parede, dava acesso a um mundo alternativo, que era um mundo paralelo ao dele, exatamente, mas nem tanto igual ao mundo dele, com algumas alterações. E nisso ele entra naquele lugar e percebe que não é um lugar normal. Então, a atitude de qualquer pessoa coerente seria você olhar, dar aquela espiadinha, viu que não é um lugar normal, possivelmente passar por uma parede. Se você não é uma pessoa com algum problema, você não vai achar isso normal. Se você não tiver alguma alteração ali mental, você não vai achar isso normal. Então, já é algo que era para ter sido com certeza evitado, mas não foi, porque ele olhou, viu que é um negócio estranho e ele não teve esse julgamento de pensar: será que é normal realmente eu passar por dentro de uma parede e parar numa outra sala completamente diferente dessa, cheio de coisas amontoadas ali, um lugar com figuras estranhas, com barulhos esquisitos? Eu acredito que não teria sido uma atitude muito inteligente dele. Então, para mim, esse foi o principal ponto ali, que eu acredito ter sido um ponto muito imbecil, né? Que foi a curiosidade burra e às cegas de uma coisa que você viu que não é normal e que nitidamente não vai dar bom. A não ser, é claro, que você seja ele e esteja com a cabeça cheia de veneno. O segundo ponto, na minha opinião, foi a teimosia, que também é uma atitude que me irrita demais nos filmes de terror, porque está relacionada ao primeiro ponto que eu falei anteriormente, que é a curiosidade. Você já olhou, você já viu o que tinha ali, você já conseguiu perceber que aquilo não vai dar bom, mas você, por ser um idiota, por ser um imbecil, você persiste no erro. Você tá vendo que vai dar bosta, que vai dar uma cagada muito grande, mas mesmo assim você olha e pensa: por que não? Então, essa teimosia burra, imbecil, idiota e sem sentido me incomoda demais, porque não fazia o menor sentido ele insistir naquela ideia em que ele já tinha percebido que tinha alguns barulhos estranhos, que tinha algumas figuras passando enquanto ele não olhava, que algumas coisas aparentemente não estavam no lugar em que elas estavam antes, e mesmo assim ele achou por si só uma grande e belíssima ideia em continuar explorando aquele lugar. Então ele permanece ali vários dias explorando aquele lugar, sabendo que não é um lugar normal, que é um lugar estranho. Então esse fator possivelmente também já teria resolvido o filme em pouquíssimos minutos ali. Se essa curiosidade e insistência idiota não tivessem sido colocadas tão a fundo igual foi colocada no filme. Então esse ponto também, relacionado ao primeiro, é um ponto muito importante ali que eu acredito que burramente, né, foi insistido
e por isso o filme virou o que virou no final. O terceiro ponto, galera, esse eu acredito que foi o que mais me irritou ali na história do filme, que foi o fato dele ter envolvido outras pessoas que não tinham nada a ver na cagada dele, porque ele já tinha percebido, com base nos outros motivos que eu falei anteriormente, que já era um lugar esquisito, que já não tinha coisa boa ali, e nitidamente isso já tinha sido provado para ele em diversas ocasiões. Ele já tinha escutado barulhos estranhos, ele já tinha visto coisas passando ali na frente dele, ele já tinha percebido que tinha uma presença estranha, e ele mesmo ali já tinha dito que era um lugar enorme, que era um lugar muito grande, que ele já tinha explorado por dias e ainda não tinha arranhado nem a superfície do lugar. Então, assim, o fato dele ter envolvido outras pessoas me irritou muito, porque foi a partir dali que deu muita bosta muito rápido, que é naquele momento em que ele entra com o casal e ele decide descer o rapaz com uma corda, sem saber o que tem lá embaixo, né? E ele vem com a brilhante ideia de dizer que era mais fácil o rapaz descer porque ele estava com a câmera, como se a câmera fosse algo preso, fixo no corpo dele. Só que na verdade ele só não queria descer porque ele sabia que tinha alguma coisa ali embaixo que poderia dar alguma bosta com ele. Então, na visão de cagão e bunda mole dele, ele decide colocar outra pessoa na frente, né, sabendo que pode dar uma cagada federal ali. Então, não contente em insistir na bosta que ele estava fazendo, em ter entrado num lugar estranho, que ele viu que já não estava bacana, ele decide ir atrás de pessoas que não tinham nada a ver com a cagada dele e envolvê-las no meio da confusão dele, né, simplesmente para pagar ali algum adicional no final, de uma coisa que possivelmente ele sabia, né, o que tinha ali, porque ele não era idiota. Ou era, na verdade, né? Porque, com base nas ideias dele, provavelmente uma pessoa muito inteligente ele não era. Mas eu acho que esse fator aí foi o que mais me irritou e o que mais me incomodou. Porque em pouquíssimo tempo deu ruim para as pessoas, né? E para ele também, mas, né? A escolha foi dele, das pessoas não, elas não sabiam o que tinha lá naquele lugar. Ele possivelmente já sabia. O quarto e último ponto, galera. Esse não me irritou tanto, mas confesso que me surpreendeu pelo nível de burrice da personagem que eu esperava mais, que era a psicóloga. Ela já tinha visto nitidamente o descontrole e o desequilíbrio do personagem, do Clark. E mesmo assim, de uma forma surpreendente, ela decide ir atrás dele, né? Por conta da ausência que ela percebeu que ele estava tendo nos últimos dias. Então ela decide ir até a loja. Então ela chega até aquele local e ela vai até o ponto em que ele desenhou ali na sala dela, né? Ela fica ali com essa imagem. Então ela vai até o ponto em que ele fez o desenho, ela descobre que realmente o que ele desenhou existia, realmente tinha aquela passagem no local. E quando ela passa, ela atravessa, ela tenta passar pela parede, ela consegue, ela fica assustada, ela viu que era verdade. Então, nesse ponto aí, a burrice para mim gritou muito alto, porque ela já sabia que o cara estava sumido há dias, que o cara não comparecia às consultas, que o cara já estava num nível ali de estresse, que ele já estava muito mal por conta da bebida. E ela mesmo assim, ao invés dela sair e buscar ajuda, não, ela teve a brilhante ideia de explorar o lugar, de ir atrás, de ver o que, que tinha ali no lugar, sabendo todo o histórico do paciente, tudo o que tinha acontecido com ele, ela decide que era uma boa ideia ir atrás dele no lugar, sem chamar ninguém para ajudar ou sem comunicar nenhuma autoridade. Isso foi uma ideia estúpida e uma ideia que possivelmente poderia ter sido evitada. E muito. Então, esse ponto não me irritou tanto, mas me surpreendeu o tamanho da burrice da psicóloga. Sendo que nos primeiros segundos em que ela entrou ali na sala, ela já poderia ter saído, já era o suficiente. Eu acho que você passar por uma parede já é o suficiente para provar um ponto. E o fato da pessoa que passou por aquela parede ter sumido já é um ponto muito forte para você não continuar explorando aquele lugar. Então, esse outro ponto, para mim, poderia ter sido evitado também. Então, um resumo aí do filme. O filme começou ali com uma curiosidade burra do protagonista, que continuou com uma insistência na curiosidade burra, que foi uma atitude mais burra ainda, e na sequência veio por um envolvimento de terceiros, que foi algo extremamente burro
por parte do protagonista mais uma vez. E teve um desfecho de uma personagem burra que foi seguir a ideia de um outro personagem burro que fez o filme terminar de uma forma burra. Então, esse foi o resumo aí do filme. Mas e aí, pessimistas? O que vocês acham aí que também poderia ter sido evitado nesse filme? Além dos pontos aí que eu trouxe para vocês, quais outros vocês acreditam que, né, poderiam ter sido evitados e que mudariam completamente ali o desfecho do filme, o desenrolar do filme? Ah, pessimista, eu acho que o ponto tal foi muito idiota e esse ponto também não fez o menor sentido. Ninguém agiria dessa forma. Deixa aqui nos comentários, galera. Conto muito com o apoio de vocês e aquela dedada no like que eu sei que vocês sabem, galera. E vocês também sabem.